Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 13, dos versos 22 ao 30. Nos diz e nos ensina assim a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, quem-vos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos as ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos irão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Queridos, o texto que lemos, ele inicia dizendo que Jesus estava em trânsito. Ele estava indo a Jerusalém e ali ele passava por várias cidades e aldeias, sempre ensinando a palavra, sempre indo para Jerusalém, mas sempre ensinando a palavra. Por onde Jesus passava, ele ensinava. E é interessante que também nós vemos que havia dúvida nas pessoas, porque o ensino de Jesus convencia as pessoas. Os seus ensinos, eles iam ao encontro do coração das pessoas, e para alguns surgiam dúvidas. Outros queriam conhecer mais, estavam ávidos, sedentos em mais conhecimento. É interessante que, se olharmos o texto que precede, que antecede o que nós lemos, Jesus vai falar sobre fé. Jesus ele fala lá no capítulo 12 sobre a parábola do servo vigilante. Depois ele fala a partir do verso 54 sobre os sinais dos tempos. No verso 6 do capítulo 13 ele vai iniciar falando sobre a figueira estéril, aquela que não produz. No verso 18 do capítulo 13 Jesus vai falar sobre a fé comparada a um grão de mostarda. Então Jesus ele está sempre nessa sequência aqui ensinando sobre fé, sobre o crer, sobre a esperança. Mas é importante que essas mensagens, que esses ensinos de Jesus acerca da fé, produz no coração de um dos seus ouvintes uma grande dúvida. E esta pessoa aqui que nós não temos o seu nome, que o seu nome aqui não é identificado por Lucas, mas ele se dirige a Jesus. Talvez o personagem não era tão importante, mas a pergunta que ele faz era importante. E Lucas registra isso. E diz que esta pessoa, que este alguém, ele se dirige a Jesus e pergunta a Jesus: Senhor, são poucos que são salvos, os que serão salvos? Aqui no caso ele pergunta no presente, os que são salvos. Talvez aquele homem vendo e ouvindo Jesus falar acerca da fé, do comportamento justo, ele olhou para si, ou talvez olhou para as pessoas que estavam próximos ali a ele, e talvez ele pensou em seu coração: é difícil ser salvo. Olha, não é fácil. Mas essa dúvida não ficou em seu coração, ele se dirige a Jesus e pergunta para Jesus: são poucos? E Jesus então lhes responde. E a resposta de Jesus é algo que faz aquele homem pensar mais, mas também ter esperança. O que Jesus diz para ele é: olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O que Jesus está falando Jesus não fala quantos serão salvos, se são poucos ou se são muitos nessa resposta. Mas ele diz para aquele homem que ele deveria se esforçar, porque a porta é estreita. A porta da salvação é um caminho estreito, não é uma porta larga. Uma vez eu vi uma ilustração em uma foto que mostrava a porta do céu como sendo uma portinha bem estreita, e ali uma multidão de pessoas tentando entrar naquela porta e ninguém conseguia entrar por causa da aglomeração, por causa da força, igual quando alguém está entrando no metrô, sabe? Aquela aglomeração de pessoas que empurra. Mas não é isso. Na porta do céu não haverá bagunça. O que Jesus está falando é: a porta era estreita. Quando Jesus diz que a porta é estreita, ele está falando que existe um padrão para se entrar nessa porta, que existe
alguém que cuidou, que fez esta porta, e para entrar nesta porta exigem condições daquele que entrará. A gente encontra Jesus falando sobre o caminho, que ele é o caminho, que somente ele é o caminho, somente ele é a verdade. E agora ele diz que a porta é estreita. Nós vamos encontrar Jesus chamando as pessoas para virem a ele: venham após mim. Olha, vocês que estáis cansados e oprimidos, venham a mim. Jesus diz que ele é o bom pastor. Então ele está sempre chamando, ele está sempre nos convidando para ir até ele. Mas aqui ele diz que existe uma porta. E a porta é estreita em relação agora à quantidade de pessoas que aquele homem pergunta para ele: são muitos os salvos ou são poucos? Então Jesus fala da porta, do limite da salvação. Então ele diz: vocês devem se esforçar para entrar na porta. E aqui, quando Jesus diz vocês devem se esforçar, Jesus não está falando a salvação depende de vocês. Não é isso. Nós não temos aqui uma responsabilidade de nos tornarmos salvos. Mas o que Jesus diz é: vocês têm responsabilidades quanto à salvação de vocês. Vocês foram chamados, vocês foram resgatados, vocês foram santificados para serem glorificados. Mas entre serem chamados e serem glorificados existe uma coisa que é ser santo. E o ser santo é uma responsabilidade nossa, viver em santidade ao Senhor. A porta. Como que nós vemos a salvação? É algo doloroso, onde temos que deixar as coisas boas tudo para trás, as coisas prazerosas, e viver uma vida difícil, uma vida triste, sabe, uma vida assim: eu não posso sentir prazer, eu não posso aproveitar isso, eu não posso aproveitar aquilo, minha vida é triste porque eu tenho que ir para o céu, porque a porta é estreita, então eu tenho que viver uma vida privada. Mas não é isso que Jesus está falando. Pelo contrário, ele está falando assim: se esforcem, aqui vocês são dotados de uma força especial, desta força que eu concedi a vocês, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos consola, ele nos conforta e nos encoraja para sermos fortes. O esforço aqui é para entrar na porta, é para estar apto a entrar na porta. A responsabilidade nossa é de viver uma vida, irmãos, não é renunciar ao mundo porque isso nos traz tristeza, isso nos traz desconforto, não. Mas esse esforço é vencer o mundo em nome de Jesus, é viver uma vida de santidade em alegria, em prazer. É quando a gente fala assim: eu não vou para o carnaval, não é porque isso é pecado, é dizer assim: é porque eu não consigo ver Cristo ser glorificado nisto. A minha vida é para a glória dele. Eu vivo para a glória do Senhor. O meu prazer não está nas coisas deste mundo que perecem, que passam. O meu prazer está em satisfazer a vontade do Senhor. O meu prazer está em cumprir a vontade e a palavra do Senhor. Então Jesus diz: se esforcem, vivam uma vida dedicada. Nós encontramos lá em Mateus um texto interessante no capítulo 25, do verso 1 ao 13, quando Jesus ele conta ali uma parábola, ele conta ali uma história para ensinar os discípulos acerca do fim dos tempos, do encontro deles com Jesus. E ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas sobressalentes. E o noivo tardou. E o noivo estava demorando e comeram. Todas adormeceram. O tempo passou, foi demorando, e de repente, à meia-noite, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, apressadas, pegas de surpresa. Imagina se acordar ali, você está dormindo, aquele sono, e era um sono de cansaço, porque elas esperaram, e o cansaço as venceu e elas adormeceram. E de repente alguém grita e elas se acordam, e você sabe quando você está dormindo aquele sono de manhã bem gostoso e de repente o despertador bem do teu lado assim, e você acorda, né, já pula da cama, já fica em pé, olha para o despertador, dá vontade de jogar ele no chão, mas já acorda acelerado, pegas de surpresas. E elas então acordam. E aí o texto de Mateus diz que as nécias falaram para as prudentes:
olha, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes, elas sabiam que tinham que estarem preparadas. Elas tinham que se esforçarem para estarem preparadas para quando o noivo chegasse, elas pudessem o encontrar. E então as prudentes falaram para aquelas nécias: não, nós não podemos emprestar para vocês. Não, porque se nós emprestarmos para vocês, pode ser que nos falte. E vai faltar para nós e para vocês. Olha, é melhor vocês irem e comprarem o azeite. Aquelas pessoas que vendem, vão lá nos mercados, comprem. Mas elas saíram para comprar. Elas foram comprar. E Mateus, nas palavras de Jesus, Mateus descreve que quando elas foram comprar, o noivo voltou. Não houve um esforço, não houve uma dedicação. O tempo fez com que elas vivessem de uma forma relaxada. Aquelas nécias, aquelas noivas que representam a igreja, que não querem se preparar, que não querem viver uma vida de dedicação, de santidade, de comprometimento. Quando o noivo voltou, elas não estavam preparadas. Aí elas tiveram que se preparar em cima da... Ao invés de ir ao encontro do noivo, elas tiveram que ir para um outro lugar. Elas tiveram que voltar e retroceder aonde elas estavam. Lá do lugar que elas saíram para voltar lá e comprar o azeite. Não dá para a gente viver olhando para trás. Quando Jesus, quando Ele aparecer, quando Ele nos chamar, não haverá tempo de voltarmos atrás, de irmos pedir perdão para aquelas pessoas que nós machucamos, que nós sentíamos prazer em machucar. Não haverá oportunidade para voltarmos e darmos o último beijo numa pessoa que nós deveríamos abraçar todos os dias das nossas vidas, beijar e amar, e nós não beijamos. Não haverá oportunidade, irmãos, de nós voltarmos atrás e darmos um abraço naquelas pessoas que nós vivíamos afastadas e empurrando para longe. Não vai dar tempo nós voltarmos e orarmos por alguém que nós deveríamos orar, interceder, estender as nossas mãos, abrir os nossos corações para amar. Não haverá tempo, não será possível, porque a volta do Filho do Homem será como um piscar de olhos. Então Jesus diz para aquele homem: se esforce, viva uma vida comprometidas. Até mesmo que ele vai falar, não deixem para depois, porque ele vai falar, muitos deixaram para depois. Porque quando o dono da casa vier, tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele então vai falar assim: eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são. A gente não deve, irmãos, viver uma vida despreparada. Nós temos que viver cada dia entendendo que nós vamos ter que entrar numa porta. Que um dia todos nós nos encontraremos com o Senhor e passaremos em uma porta. Ah, mas a porta é estreita? Sim, porque a porta é Jesus. Porque ninguém entrará no céu se não passar por Ele. Eu iniciei aqui na primeira parte do culto, eu falei que o Senhor nos adotou e Ele entregou um atestado de óbito do seu filho por nós, mas ele não entregou aquele atestado de óbito, não foi para o cartório, ele entregou para si, porque o sacrifício de Cristo foi para o próprio Deus. O Pai se ofertou, o Filho se ofertou ao Pai em sacrifício. O Filho cumpriu o sacrifício perfeito que Adão não pôde cumprir. O sacrifício é para o Pai. Então o Pai, ele recebe o Filho, o sacrifício para si. E esse Filho, ele ressuscitou e ele vive e ele está assentado à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. É por isso que ele diz: vinde benditos do meu Pai. Nós passaremos por Cristo para entrarmos no céu, porque Ele é a porta. O padrão de santidade é Ele. Não existe outro padrão, não existe outra forma, não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade senão Cristo. Ah, pastor, mas não dá para a gente viver no mundo de uma forma mais relaxada, com menos comprometimento. Eu sou jovem, eu quero aproveitar um pouco a vida, eu quero viver a vida, depois eu vou pensar em viver de uma forma reta, justa, que me conduza direto à porta que é Cristo, e depois eu me preparo para entrar na porta. E Jesus então nos perguntará: por que você não se esforçou para viver uma vida piedosa, justa e santa, para se encontrar digno de entrar na porta estreita? Queridos, nós estamos caminhando para o céu. Só que o céu não é um lugar que o mundo tenta pintar
que todos entrarão, que Jesus morreu por todos e que Deus é amor. E basta ir na igreja, basta dizer que é crente, que está tudo resolvido. Não, isso é gnosticismo, isto é heresia. Nós temos que ser cristãos fiéis, nós temos que andar no caminho que é Jesus, nós temos que viver em santidade, porque a gente não sabe a hora que Ele vai voltar. Então Ele diz para nós vivermos nos esforçando para entrar pela porta estreita. O caminho não é fácil, mas quando Cristo está conosco, o caminho ele se torna fácil, ele se torna prazeroso. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, ele nos capacita, ele nos direciona, ele nos faz caminhar no caminho certo, de forma justa, de forma correta. Nós não podemos deixar para depois. Nós não podemos deixar para nos esforçar a partir de amanhã. Não, amanhã eu vou começar. Amanhã, não, eu sou muito jovem, amanhã não, ano que vem. Mas Lucas diz que havia um certo jovem, um homem rico, que teve uma safra. Teve um ano lá que ele teve uma safra, ele colheu seus bens e era muita coisa, e ele não tinha onde guardar, e alugou os depósitos daquela cidade, comprou, construiu o depósito, encheu todos aqueles depósitos com os bens. E aí ele falou assim: minha alma, folga e descansa, porque você tem muitos bens para viver por muito tempo. Relaxa, viva a vida, aproveite a vida. E aí Jesus fala assim: louco, se te pedirem a tua alma hoje, o que você tem feito, para quem e para o que servirá? Irmãos, o Senhor nos alerta a termos cuidado. A gente não sabe a hora que Jesus voltará. A gente não sabe o exato momento que estaremos diante da porta, de entrarmos para o céu. A gente não sabe o momento que o Senhor nos revelará, se revelará para nós em glória, para que nós sejamos tomados para Ele. Eu conheço pessoas que estão, a irmã Neuza, lá da Filadélfia, tem 89 anos, está lá aguardando o momento de passar pela porta. Mas eu conheci pessoas que aos 17 anos de idade o Senhor tomou para si. A gente não sabe o momento, não dá para a gente ter uma programação para isso. Mas uma coisa é certa, nós temos uma responsabilidade de vivermos em santidade ao Senhor. Nós temos que ter compromissos, porque Ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão, muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Veja que o homem pergunta para Jesus: são poucos os que são salvos? E Jesus diz: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus não diz a quantidade dos salvos, né? Os Testemunhos de Jeová tinham colocado 144 mil, depois aumentaram, depois perderam a conta, já não sabe mais quantos entrarão. Mas Jesus diz que muitos tentarão e não conseguirão. Mas se você quer saber a quantidade, olha lá em Apocalipse, uma multidão que estava por trás do cavaleiro, montado em um cavalo branco. E João olha e diz que não conseguia contar aquela multidão, porque quando o dono da casa voltar, quando ele fechar a porta e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, então ele vos responderá: eu não sei de onde vocês são. Será que vai dar amnésia em Jesus? Será que ele vai se esquecer de quem eu sou? Pelo contrário, ele lembrará das obras erradas que fizemos e das corretas que não fizemos. Isso estará diante dele. Então ele dirá, ou seja, aquelas pessoas que estão ficaram do lado de fora dirão: nós comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Nós até ensinava, nós até falava. A gente participava, comia e bebia na tua presença, a gente até participava da ceia. Olha, comer e beber quer dizer intimidade, a gente estava próximo. Nós tínhamos os nossos momentos, né, de comunhão. Porque quando a gente faz festa e a gente está comendo, é só comunhão, não é só bênção. Tem algumas festas que quando os cabras bebem demais e no final acaba em pancadaria, em briga, né, em confusão. Mas ele está falando aqui que nós comíamos e bebíamos na tua presença, nós tínhamos momentos de liberdade, de comunhão. E a gente ainda ensinava pelas ruas, não era escondido, era pelas ruas. Veja que Jesus aqui ele está dando um relato e um testemunho de alguém que tinha comunhão. De alguém, inclusive, que pregava, que ensinava. Mas Jesus diz, né, ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos. E o apartai-vos de mim assim, é empurrar para longe, é empurrar para separar.
para não dar, porque não existe a possibilidade de se aproximar, de ter comunhão, de estar perto. Então ele diz: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Mas aqui, esses que praticam iniquidades são aqueles que dizem que sentavam à mesa para comer e beber. São aqueles que dizem que nós ensinávamos em teu nome pelas ruas. E Jesus diz, quando ele fechar a porta e chegarem e baterem na porta e gritarem, ele vai falar assim: eu não conheço vocês. E ainda que vocês tenham o argumento de falar assim: Senhor, mas eu fui na igreja, mas eu era crente, eu pregava, eu falava, eu evangelizava inclusive, Senhor. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. O que ele está falando é: vocês não são daqui, vocês não conseguem passar na porta, porque vocês estão carregados de pecados, vocês preferiram continuar pecando, vocês não quiseram se preparar para entrar pela porta estreita, mas vocês quiseram viver fazendo parcerias com o mundo, comunhão com o mundo, pecando, tomando para si pecados. Agora não dá, não é possível mais. E Jesus diz que a decepção é muito grande. Ele diz que quando essas pessoas ficarem do lado de fora, tentarem argumentar com Jesus, e Jesus falar assim: eu não conheço, afastem-se de mim, Jesus diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Quando verem o reino de Deus, e lá estarem Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, todos os santos, e vocês do lado de fora, ele diz, a consequência é choro. E o choro aqui é desespero, é o choro aqui, a resposta, ou seja, é uma atitude natural de alguém que não tem mais esperança. É como se o médico chegar e falar assim: você vai morrer daqui a 5 minutos. Não, doutor, mas não tem mais o que fazer. Começa a contar, em 5 minutos eu vou ter que apertar aqui esse botão e vai desligar e você morre. O que é que você vai fazer? Você vai entrar em desespero, porque não tem mais esperança, não tem mais como sair daquela situação. Então Jesus diz: o desespero levará a um choro contínuo. Mas não é só isso. Não é só o medo, não é só a certeza de que está condenado ao inferno, porque não quis viver uma vida de responsabilidades e em santidade ao Senhor, mas também Jesus diz: choro e ranger de dentes. O ranger de dentes aqui era uma tortura que se fazia. Pegava palhas de milho com areia, com terra, e colocava na boca das pessoas. E aquelas pessoas tinham que mastigar, e eles... Imagina você mordendo pedras, grãos de areia. Às vezes a gente vai comer e morde só um pedacinho de areia, é uma dor, é algo insuportável. Agora imagina a sua boca cheia de areia e você rangendo os dentes e mastigando aquela areia. Imagina o sofrimento que será. O que Jesus diz é um sofrimento constante e eterno e insuportável. Vale a pena vivermos uma vida em santidade ao Senhor, para vivermos as bordas do Cordeiro por toda a eternidade. Porque o contrário é choro e ranger de dentes, é sofrimento eterno. Então Jesus diz: muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Mas aqueles que se encontrarem aprovados, lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que viveram em conformidade com os seus ensinos, aqueles que tiveram como padrão Jesus, aqueles que andaram no caminho, viveram a sua vida no caminho chamado Jesus, aqueles que pautaram a sua vida em uma verdade chamada a Palavra de Deus, esses receberão a vida eterna dele, porque viveram por ele, para a sua glória. Nós temos Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa vida, irmãos, é uma caminhada, é uma batalha, é uma luta, mas também a nossa vida é um lugar de descanso. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. E dirá do Senhor: Ele é o meu escudo, Ele é o meu lugar de descanso, Ele é a minha fortaleza, é Ele que me protege. A nossa vida, irmãos, não é só sofrimento, não. Tem sofrimento, sim, e é assim que Deus nos prova. Mas o nosso lugar é o campo de concentração das bênçãos e misericórdias do Senhor. Se tem um lugar que Deus derrama suas bênçãos nesta terra, é sobre a sua vida, é sobre a nossa vida, é sobre minha vida. Porque os olhos do Senhor, eles estão procurando os justos, os fiéis. E os seus ouvidos não estão agravados para não ouvir os nossos gritos de socorro, a nossa oração. Então vamos viver para a glória do Senhor. A porta é estreita. Só vai entrar nesta porta aqueles que se encontrarem aptos,
E haverá um aferidor nesta porta. Às vezes, quando a gente vai no banco, tem uma porta lá giratória, né? E aí você, se tiver com algumas coisas a mais, com a chave, tiver com a arma, se tiver com o chaveiro a mais, se tiver com sapato, aquele ferro no sapato, né, no salto que as mulheres usam, aqueles sapatos inclinados, ou se tiver com um relógio muito grande, porque nós estamos com coisas que não compatíveis com o outro lado. Existe um bloqueio, existe um aferidor que define quem pode ou não entrar. Os céus é assim. Cristo é o nosso aferidor. É somente passando por ele e ele olhando apto, 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 não apto. E os não aptos têm um outro destino. Vamos, irmãos, viver para a glória do Senhor. Nos esforçando dia a dia. Vamos perseverar. Vamos viver em santidade para a glória do Senhor. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Diz, pacientemente pelo Senhor. E ele ouviu a minha voz. Que Deus nos abençoe. E que cada um de nós possa entrar na porta estreita. Amém.